Salve senhoras, senhores e afins, seu amigo Ruach em mais um Área Vlog. Senti saudade de vocês, mas só um pouco. Hoje vai ser um episódio um pouco mais sério que o normal. Eu já sou meio sem graça, tentando ser engraçado. Imagina como fica quando eu não tento te fazer rir, né? Uma tragédia. Mas comigo é assim, se você não está satisfeito, pode dar seu dislike, pode sair. Brincadeira, gente, brincadeira, vocês apelam fácil, que isso? Quase ninguém me assiste, se vocês saírem, aí ninguém vai me assistir mesmo. Não, gente, aí eu vou à falência, não faz comigo não. O assunto que eu vou abordar aqui nasceu pra mim com uma postagem que eu vi no Facebook há algum tempo, quando eu ainda tinha um Facebook. Um post de um grupo de ateus e eu fiquei bastante curioso, mas como eu tinha mais o que fazer, eu deixei ele de lado. Aí há poucos dias eu me lembrei daquele post e fui pesquisar a respeito. Foi quando dei de cara com diversos vídeos citando este documentário, Zeitgeist. O link para o vídeo está aqui na descrição do vídeo e você pode encontrá-lo na Netflix, no YouTube e vários outros sites. É muito interessante e se você está balançando na sua fé, garanto que você não vai mais ter dúvidas. Cristãos são mesmo uns bitolados. Pode assistir, você vai começar a rever muitos conceitos, principalmente se você for um crente que não costuma pesquisar, apenas ouve, assiste, lê sem muita reflexão e sai por aí repetindo tudo. Eu, curioso que sou, fui assistir, claro. Mas pra que, gente? Quando eu vi isso, olha, eu fiquei bem balançado. Admito que a qualidade e os argumentos apresentados neles são muito bons. E fui assistir a outros vídeos que falam sobre esses argumentos, que apoiam essa descoberta e frases como o cristianismo é uma farsa, a fé cristã é uma miscelânea de crenças pagãs, Jesus é um plágio, não se deixe manipular, o sistema religioso está mentindo para você, as cerimônias religiosas são uma clara referência a rituais místicos da antiguidade. Olha, me chacoalharam fortemente. Zeitgeist, o filme, foi produzido em 2007 por Peter Joseph, lançado online livremente pelo Google Video em junho de 2007. Foi um grande sucesso, uma arma muito eficiente na luta contra esse sistema global que manipula as grandes massas. A palavra Zeitgeist vem do idioma alemão, tinha que ser alemão, né? E significa espírito de época, ou espírito do tempo, ou sinal dos tempos, e se refere a um conjunto do clima intelectual e cultural do mundo numa certa época, ou as características genéticas de determinado período de tempo. Agora, dos primeiros 40 minutos do filme, e é só o que me interessava mesmo, ele fez uma avaliação crítica da religião cristã, com argumentos baseados no livro A Conspiração Cristã. A maior história já vendida é de Acharia S, um pseudônimo de D.M. Murdoch. Meu inglês é o máximo. O que realmente interessa está nesse joguinho que vamos fazer agora. Eu cito algumas características e você tenta descobrir de quem se trata. Combinado? Vamos lá. Uma estrela avisou sua chegada, fez milagres e após morrer, ressuscitou. Quem é? Isso mesmo, Krishna, um deus hindu da Índia de 900 a.C. Nasceu 25 de dezembro, nasceu de uma virgem, foi crucificado e morreu. Tempo? Isso aí, muito bem, Atis, um deus da mitologia romana, os primeiros registros datam de 1200 a.C. mais ou menos. Transformou água em vinho, chamado de Rei dos Reis, Alfa e Ômega, filho pródigo de Deus. Dionísio, um deus grego que data de 500 anos antes de Cristo. Nasceu de uma virgem, teve 12 discípulos e veio para lavar os pecados da humanidade. Estou falando de... Isso mesmo, é Mitra, um deus persa conhecido há mais ou menos 1200 anos antes de Cristo. Nascimento acompanhado por uma estrela. Estrela seguida por 3 reis. Aos 12 anos era uma criança prodígio. Batizado aos 30 anos. Começou seu ministério aos 30 anos. Tinha 12 discípulos e viajou com eles. Operou milagres e andou sobre as águas. Foi traído, crucificado, enterrado e ressuscitou 3 dias depois. Isso tá fácil, né? Claro que é. Horus! Isso aí! Um deus egípcio, cujos registros datam de mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Esse documentário traz muitas outras citações impressionantes, eu vou citar algumas resumidamente. Ele revela como a Bíblia foi construída através de uma miscelânea de conhecimento acumulado até aquela época. Ele desmascara a religião cristã, expondo o fato de que era na verdade uma paródia da adoração ao sol,
que é sempre o Deus maior, traz vida, aquece, dá luz. Ao longo do curso da história, algumas religiões sincretizaram, adaptaram ou mesmo usurparam mitos mais antigos, minha gente. Egípcios, persas, a religião judaico-cristã fez dessas experiências um molde e aí usou suas simbologias, rituais, sendo que a maioria desses religiosos desconhecem a origem de seus cultos e ou comemorações. Gente, nós estamos propagando um monte de baboseira mitológica. Que feio. Até o século II depois de Cristo, o Império Romano tinha duas religiões fortes, disputando a atenção dos devotos da época: o cristianismo e o mitraísmo. E o mitraísmo era bem popular entre os soldados romanos. O mitraísmo vinha dos hindus desde 1380 a.C., onde seu deus máximo, Mitra, tem uma face jurídico-sacerdotal, conciliadora, luminosa, próxima da terra e dos homens. Ele é um deus soberano sob seu aspecto racional, claro, regrado, calmo, benevolente e sacerdotal. Por volta de 325 depois de Cristo em Roma, o imperador Constantino reuniu o Concílio Ecumênico de Nicéia e discutiram diversas doutrinas. E aí estabeleceram algumas fusões do cristianismo com outras religiões, principalmente o mitraísmo, que era o maior concorrente do cristianismo nessa época. Aí comemorações como o dia do nascimento do sol, que também era o dia do nascimento do deus Mitra, foi anexado ao cristianismo sob a capa do nascimento de Jesus Cristo, né? Que aliás, se fosse para ser uma celebração cristã, eu acho que Deus teria escrito em algum lugar, né? Não precisava da gente ir lá e dizer: olha, vamos enfiar uma data de nascimento em Jesus Cristo. Coitadinho, ninguém canta parabéns para ele. Tadinho. As missas passaram a ser celebradas aos domingos e não mais aos sábados, como na tradição judaica, por ser no mitraísmo o dia do sol. Até a Santa Ceia, que os cristãos tanto aprovam, é baseada no culto ao deus Mitra, onde se consagrava o pão e a água, e alguns acreditam que em vez de água fosse vinho. Esse rito era acompanhado no mitraísmo de orações, danças de luzes e fórmulas de êxtase. O povo ficava doidaço. Com o cristianismo oficializado no Império Romano pelo Edito de Milão, expedido por Constantino, os cristãos rapidamente tomaram os postos dos sacerdotes pagãos na sociedade, inclusive mantendo as festas, rituais, vestimentas e indumentárias mitraicas. O mitraísmo não conseguiu se impor porque era uma prática com liturgia elitista, em pequenas sociedades secretas na qual as mulheres eram excluídas. E para piorar, os seguidores de Mitra não tiveram a ideia de fazê-lo morrer para salvar o mundo. Essa religião foi banida de vez em 394 depois de Cristo. Mas olha só que interessante, amigos católicos, que por acaso estejam assistindo. A Basílica de São Pedro foi construída sobre o local do último culto mitraico, o Phrygianum. A partir daí, o cristianismo construiu boa parte de seus templos acima de cavernas que continham esses templos pagãos. Seja em Roma, seja nas províncias do Império, a Catedral de Canterbury e a de São Paulo em Londres, o Mosteiro do Monte St. Michael e algumas catedrais em Paris estão construídas sobre antigos templos mitraicos em ruínas. Por último, vamos falar de astrologia. O documentário afirma que as eras do Zodíaco duram 2150 anos. No Antigo Testamento, quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas contendo os 10 mandamentos, ele fica irado ao ver que o povo adorava um bezerro de ouro, o que representa um touro, ou seja, o deus de uma era passada. O Moisés representa a nova era, Áries, que é representada pelo carneiro. Essa é a razão pela qual os judeus ainda hoje assopram chifres de carneiro, o famoso shofar, como parte da tradição. Outros povos, como os persas, adoravam esse deus Mitra, que mata o touro, seguindo a mesma linha simbólica. Jesus é, então, o princípio de uma nova era, a era de peixes. Por isso os cristãos que portam a figura de um peixe, na verdade, estão carregando um símbolo pagão para o reinado do sol durante a era de peixes. Que blasfêmia! Jesus torna farta uma pescaria no mar da Galileia. Jesus alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus serve peixe assado a alguns discípulos após sua ressurreição. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, está escrito que Jesus diz o seguinte: estarei convosco até a consumação dos séculos. A palavra século vem do grego aeon, que pode ser interpretada como era. Então, o versículo literalmente está dizendo: estarei convosco até a consumação dessa era. Ou seja, após daqui a mais ou menos 130 anos, vão ter se passado mais 2150 anos e Jesus já não será o salvador da humanidade, porque já expirou o prazo de validade dele. Muita treta, muita treta, é muita treta. E aí?
Se você ainda está aqui e ainda não rasgou sua Bíblia, deixa eu te dizer algo. É tudo besteira. Gente, pelo amor de Deus, não carregue uma fé tão vazia assim. Esse documentário e todos os seus argumentos são facilmente refutáveis. E eu vou resumir todas as refutações rapidamente antes que eu seja apedrejado. Então vem comigo. José teve 2 filhos e não 12, como o documentário afirma. O número de juízes das Bíblias não são 12, e sim 14. Na Bíblia há registro de inúmeros profetas e não 12, como informa o documentário. Israel não teve só 12 reis, mas sim 40, sendo 40 no reino do norte e 20 no reino do sul. O documentário afirma que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Não é verdade, isso foi um dogma imposto pela Igreja Romana no século IV. A data real é desconhecida e se fosse importante, Deus teria dito. Se você quer comer, engordar que nem eu, bababá, vai, fica à vontade. Mas não culpa Jesus não, porque ele nem gosta que comemore o aniversário dele. Jesus nasceu de uma virgem, não é o caso da mãe de Horus, Ísis, que usou artes mágicas para retirar de Osíris, seu marido já morto, o sêmen necessário para fecundá-la. Inseminação artificial, hein? Já Mitra nasceu a partir de uma rocha chamada Petra Generatrix. Quanto a Krishna, seus pais geraram 7 outros filhos antes dele. E ele nasceu dentro de uma prisão, não num estábulo. E nenhum pastor de ovelhas foi visitá-lo. Outra coisa, o nome Krishna significa em sânscrito negro, por causa do tom de pele mais escura. Cristo ou Messias significa ungido ou escolhido. O bebê Jesus não foi visitado por 3 reis. Eles, na verdade, eram magos e a Bíblia não afirma a quantidade exata deles. Jesus também foi visitado por pessoas pobres no seu nascimento, diferente dos deuses que eram cercados apenas de outros deuses ricos e poderosos. Esses deuses adoravam que puxassem o saco deles. O único relato que temos de Jesus acerca de sua infância conta o problema que Jesus causou aos seus pais com seu desaparecimento por 3 dias. Mas no relato dos outros deuses não há uma passagem sequer semelhante a isso. Batismo aos 30 anos? Esquece! Nada encontrado na arqueologia de qualquer civilização antiga que prove isso. Nem que ensinavam que tinham 12 discípulos que realizaram milagres, que foram crucificados, mortos e ressuscitados ao 3º dia. Balela. Os adjetivos empregados no documentário também merecem atenção. Por exemplo, luz do mundo. Esse adjetivo é facilmente aplicado aos deuses, pois eles são associados ao sol. O sol ilumina. É mesmo, hein? Sabia, não? Filho de Deus. Adjetivo obviamente atribuído a qualquer divindade gerada por um deus, né? Afinal, os deuses gostavam de uma sacanagemzinha, né? Trouxa. Cordeiro de Deus. Não existe nenhum registro mostrando que os deuses possuíam tais adjetivos. São exclusivos de Jesus. Alfa e Ômega, o termo é utilizado apenas pelo apóstolo João. E a remissão dos pecados, gente, só os judeus tinham essa concepção de pecado na antiguidade. Tem dó. Enfim, eu posso não ser um exemplo de cristão, mas creio que esse assunto já deu o que tinha que dar. As supostas similaridades das outras divindades são muito estranhas, para não usar outros termos mais pejorativos. A fé cristã vence mais um round contra essa legião de heresias. Mas vamos admitir, esses caçadores da fé cristã estão cada dia mais criativos. Mas na boa, que eles continuem tentando, porque ninguém taca pedra em árvores mortas, né? Se atacam tanto o cristianismo é porque ele tem muitas coisas boas para oferecer. O que falta ao chamado povo de Deus é buscar conhecimento. Tá quase todo mundo muito apático, menos você que está aí me assistindo. Por isso divulgue esse vídeo e colabore para que outras pessoas saibam o que você sabe agora. Horus é um mito, Mitra é lenda, Dionísio é falácia, Krishna é história com E, não com H, Dionísio é um pinguço. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, e eu vou ficando por aqui. Paz.